Gênesis 24. Deixe-me começar essa palavra fazendo uma pergunta para você. Como vai a sua família? Bem, obrigado, né? Como vai a sua família? É sobre isso. Baseado nesta pergunta, eu tenho algumas coisas para compartilhar com você esta noite. A partir do versículo 63 até o 67. Depois vamos para o capítulo 25 e depois do 26 eu vou orientando os irmãos, ok? Versículo 63 do capítulo 24 de Gênesis. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois, o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis 25, versículo 20. Vire a página. Versículo 20, Gênesis 25. O qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Gênesis 26, versículos 7 ao 11. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Gênesis 27, de 1 em diante. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Somente até aqui. O texto é longo. Essa história é bastante conhecida. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de poder ler a tua palavra e meditar na sua palavra. Eu rogo em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos oriente e que esta noite tu possas falar ao nosso coração. É o que eu te rogo sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que aqui entrou, agora e para sempre. Amém. Casaram-se e foram muito felizes.
Essa é uma frase de impacto, mas que não é real. Não existe felicidade automática. Felicidade precisa ser construída. E essa construção muitas vezes requer de quem constrói renúncia. Presta atenção. Felicidade é preciso construir. E essa construção muitas vezes requer renúncia, requer investimento. 50% das pessoas que vão sorrindo ao altar no dia do casamento passam o resto da vida chorando por causa do casamento. Isso é uma estatística. E eu não brinco com números, irmãos. 70% das pessoas que se casaram de novo descobrem que o segundo casamento é mais problemático do que o primeiro. O impacto do divórcio na vida de algumas crianças é muito mais forte do que a própria morte de um dos pais. Vou repetir. O impacto do divórcio para as crianças é mais forte do que a morte de um dos pais. Eu tenho atendido, juntamente com a minha esposa, mulheres em prantos. Lembro-me de uma que chegou com o ouvido sangrando por causa de um soco que recebeu do marido. E isso aconteceu aqui nessa igreja, em uma dessas vezes que pastoreei. Outra mulher, com 6 meses de casamento, disse-me: eu não sei o que é ser feliz no casamento, pastor. No casamento é possível começar bem e terminar mal. É possível em um casamento se começar na dependência de Deus e no processo perder o temor de Deus no meio do caminho. É possível se começar um relacionamento, um casamento em harmonia e terminar com feridas e mágoas. Tudo isso é possível. É possível, sim, fazer um casamento dentro da vontade de Deus e destruí-lo com as próprias mãos. Ao longo desses mais de 33 anos, 34 anos de pastorado, eu tenho presenciado, infelizmente, situações semelhantes a essa. Pessoas que começaram um relacionamento, um casamento dentro da vontade de Deus, mas no processo destruíram com suas próprias mãos. É possível começar com intenso amor um relacionamento e afogar esse relacionamento, esse casamento, em um mar de indiferença, em um mar de amargura e de separação. Vou fazer a pergunta de novo: como vai? Como está o seu casamento? Como vai a sua família? É aquilo que você sonhou? É aquilo que você esperava? Como está a sua família? Está acontecendo as coisas de acordo com aquilo que você planejou? O texto que nós lemos trata-se de um casal que começou muito bem. Começou muito bem. Parece que as coisas concorriam para que os dois se encontrassem. E eu estou falando de Isaac e Rebeca. Um casal que ao longo dos anos tem inspirado. Quando a gente encontra alguém que tem esse nome, Rebeca, a gente sempre pergunta: e aí, já encontrou o seu Isaac? E vice-versa. Mas a verdade é que este casamento começou muito bem, mas no processo se perderam. Por isso eu gastei tempo em ler alguns textos
E eu queria aconselhar você, quando chegar em casa, ler outra vez a história do relacionamento do Isaac com a Rebeca. Como foi que tudo começou e como tudo termina numa trágica história. Como vai o seu casamento? Queridos, Isaac constitui uma família que tinha tudo para dar certo. Isaac era um excelente partido. Ele era jovem, ele casou-se com 40 anos de idade, talvez hoje seja uma idade até madura para casamento, mas na época era uma idade própria, até porque os homens passavam dos 100, 120 anos. Tendo em vista que ele morreu aos 180, ele casou novinho, 40 anos. É o mesmo que um homem que chega aos 80 e casa-se com 20 anos. Ele estava no auge do seu vigor físico. Ele era herdeiro de uma grande fortuna. Isaac era o herdeiro único da fortuna de Abraão. Abraão era um homem rico. Segundo o texto de Gênesis capítulo 24, 35 a 36, se você quiser conferir. Era um jovem rico, com uma vida financeira estável, partido para qualquer uma dessas moças bonitas que nós temos aqui. Mas ele era também não apenas herdeiro de uma herança física, ouro, prata, mas ele era herdeiro de um futuro espiritual glorioso. Deus havia projetado, sonhado e projetado, através de Abraão, construir uma grande nação. Isaac fazia parte de um projeto de Deus, irmãos. Projeto este que acabou alcançando o seu objetivo. A nação foi feita, mas espera aí, eu não estou querendo analisar os projetos de Deus, mas eu quero focar na vida deste moço. Ele era um homem espiritual. Ele tinha o hábito de meditar nas coisas de Deus. O texto do capítulo 24, verso 63 nos diz isso. Ele era um homem de oração. Ele temia a Deus, ele aprendeu isso aos pés de seu pai Abraão. E Rebeca? Quem era Rebeca? Rebeca foi escolhida especialmente por Deus para ele. Abraão entendeu que Isaac precisava casar-se com uma jovem fiel a Deus. E no capítulo 24, versículo 3, ele começa a trabalhar para que isso aconteça. Abraão sabia que Isaac não podia casar-se com qualquer uma. Porque é assim, meus irmãos, gente de Deus não se casa com qualquer um. Preste atenção no que eu estou falando. Isso é um princípio bíblico. Se você respeitar esse princípio bíblico, será uma bênção para a sua vida. Se você não respeitar, eu lamento por você. Mas isso não significa que porque eu vou respeitar um princípio bíblico, que tudo vai dar 100% certo. Até porque eu conheço inúmeros casamentos que aconteceram dentro da igreja, com filhos de crentes, com um pastor abençoando, uma festa maravilhosa, e a coisa desandou e virou uma desgraça. Por isso é importante o namoro. Eu sou radicalmente favorável ao namoro. O namoro tem que acontecer. E por favor, gaste tempo nesse namoro. Eu não estou falando de 10 anos, porque isso aí é abuso. Eu não estou falando de 5 anos. Isso aí é falta de ser chamado a atenção. Mas namore. Conheça o suficiente a pessoa com quem você vai se casar. Mesmo ele sendo crente, mesmo ele sendo filho de pastor, mesmo ele sendo pastor, não importa quem ele seja, a graduação, se é que nós podemos falar assim, o cargo que ele exerce. Ah, pastor, a minha filha está namorando um menino do louvor. Alguém me disse isso. O moço é do louvor. Aí eu falei assim, ele já beijou, ela já beijou ele. Olhe pelos dois, abre o seu olho, porque o menino é de louvor, mas os hormônios não. Hormônios não se convertem, mas deixa lá, escute aqui. Eles não se convertem, mas eles podem ser controlados.
Porque agora eu também não vou dizer agora que hormônio não se converte e vou usar isso como desculpa. Ah, pastor, meus hormônios não são convertidos e aí vale tudo? Espera aí, conversa afiada. Você é um moço de Deus, você é uma moça de Deus e eu vivi esse processo. E Deus me deu graça e eu pisei no freio, porque senão eu ia cair no pecado. Mas Deus teve misericórdia de mim. E se Ele teve misericórdia de mim, vai ter de você, porque eu não sou melhor do que você. Mas vamos para frente. Rebeca foi escolhida especialmente por Deus. Abraão não queria que o seu filho se casasse com qualquer uma cananeia. Eles não serviam ao mesmo Deus. Eles adoravam outros deuses. Abraão estava decidido em orientar o seu filho nessa área vital da vida. Você pai, você mãe, você precisa ser mais participativo nos processos da escolha, no cônjuge, do seu filho, da sua filha. Precisa orientar. Mas essa orientação começa, meus irmãos, quando a menina é pequena. Não é quando ela tem 15, 16 anos, não. É quando ela é pequena, colocando no coração dela temor de Deus. É quando ele é pequeno, que você começa a olhar para ele e orar por ele. E já aconselhar ele, meu filho, você precisa ter temor de Deus. Você precisa conhecer Deus. Olha, essas moças bonitas aqui, uma delas vai ser sua esposa, mas você precisa orar. Deus pode ajudar você nisso, meu filho. Agora, se eu ensino o meu filho, a minha filha, a buscar de Deus e a ter os valores de Deus na hora da escolha, meu irmão, desculpa, mas a porcentagem de erro diminui. Você concorda comigo? Ninguém vai alcançar 100% de felicidade aqui nessa terra, irmãos, é impossível. Nós somos seres humanos. Você não está casado com anjos, eu não sou anjo. Você está vendo alguma asa aí atrás? Não tem asa nenhuma, irmão, é só osso e pele. Nós não somos anjos. Essas moças bonitas aí, se não fosse Jesus na vida delas, se não fosse Jesus na minha vida, eu não sei o que eu faria. A bênção é que esse moço precisa ser, antes de casar com a sua filha, ser casado com Deus. Temor de Deus no coração. Temor de Deus no coração da sua filha. Mas vamos para frente. Você precisa ser participativo. Abraão mandou buscar uma jovem de dentro do seu povo. Abraão estava convencido de que Deus é quem dá a esposa prudente. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 19, versículo 14, o escritor dos Provérbios fala sobre isso. Sobre a mulher prudente, no capítulo 18, versículo 22, se você quiser abrir aí e grifar, é importante, depois você lê, Provérbios 19, 14, Provérbios 18, 22, eu não tenho tempo de ler porque o relógio não para, abençoado relógio. Mas Abraão procurou o seu servo mais velho para fazer isso. O texto do capítulo 24 de Gênesis, versículo 2, nos fala. Como é significativo, meus irmãos, que Abraão não chamou um jovem, um boizinho, um garanhão, mas ele chamou o seu servo mais velho, mais experiente. Para quê? Para escolher uma esposa para o seu filho. Preste atenção, moço. Você precisa ouvir os mais experientes no que diz respeito ao casamento. Preste atenção, moça. Você precisa ouvir os mais experientes, seus pais, os seus avós, os seus tios, pessoas que têm experiência sobre casamentos. Você precisa, mas comigo vai ser diferente, conversa fiada. Se Deus não agir no seu coração, não abençoar você na escolha, você vai entrar num cano sem fundo. Nós não levamos isso a sério. E aí alguns dizem, casamento é loteria. É loteria para quem não tem Deus. É loteria para quem não segue princípios bíblicos. É loteria para desobediente. Mas para quem é obediente, não é loteria. O Espírito Santo orienta, mostra, ajuda, abençoa. Nós precisamos ouvir mais mensagens sobre isso, meus irmãos. Porque é um absurdo a quantidade de mulheres que sofrem na igreja. Porque tem maridos que são verdadeiros cavalos.
É uma quantidade enorme de homens que sofrem na igreja, porque algumas mulheres perderam a cabeça. Nós não somos animais. Animais são guiados por instinto. E o instinto diz que o cachorro está na hora de cruzar, ele vai lá e cruza. Nos postes, nas esquinas. Pobre da cadela, 53 cachorros atrás dela. Mas nós não somos cachorros. Nós somos seres humanos. Somos feitos melhores, superiores. Nós pensamos, nós temos gosto, nós temos escolhas. E na hora de fazer escolhas, por favor, o critério é muito importante. Gente que não tem critério, geralmente entra pelo cano. Por favor, eu gosto de critério, porque os critérios eliminam uma série de problemas na minha vida. Um dos primeiros critérios meu para a escolha de uma esposa foi essa que está aqui. Eu vou me casar com alguém que tema a Deus. Pronto. Quando eu fiz essa escolha, irmãos, eu eliminei mais de 50% de problemas no meu casamento. Mas ainda sobrou 50, tá? Mas 50 eu já eliminei. Agora, no namoro e na oração, a gente vai descobrindo o resto. E aí a gente vai ver se dá ou não dá, porque também ninguém é obrigado a casar, né, irmão? Graças a Deus que a gente é livre, né? A gente escolhe. A não ser que você, no relacionamento, se envolva com essa pessoa de uma tal maneira que você não tenha mais escolha. Que agora, porque você se envolveu tanto, inclusive fisicamente, você está comprometido fisicamente. Irmãos, o amor é maravilhoso, mas ele precisa me deixar livre. Uma das coisas que meu pai e minha mãe me ensinaram ali: namore quem você quiser, mas fique sempre livre para sair a hora que você quiser. Nada deve te prender a relacionamento algum, senão o seu amor por ela. Preste atenção nisso. Nada deve prender você a um relacionamento, a não ser amor. Não responsabilidade, porque você foi para o motel com ela. E agora você precisa cobrir esse processo, correr atrás. Se é que ainda tem algum homem que faça isso. Abraão procurou um servo mais velho. Abraão e seu servo buscaram a direção divina. O texto de 24:7, verso 14 nos fala: você precisa orar a Deus pelo casamento dos seus filhos. Você precisa orar a Deus a respeito do seu casamento. A vontade de Deus precisa ser feita nessa importante área da sua vida. Rebeca tinha todos os dotes desejados. O texto de 24:16 diz que ela era uma jovem bonita. O texto de 24:15 diz que ela era trabalhadora. O texto de 24:20 diz que ela era prestativa. O texto de 24:55 diz que ela era amada. 24:57 diz que ela era decidida. Verso 58 diz que ela era recatada. Olha que maravilha, a mulher tinha tudo. Esse detalhe do recatado é muito importante, tá? Procure um rapaz recatado. Procure uma moça recatada, que se respeite. Porque o que eu vejo por aí é uma falta de respeito a si mesmo. As pessoas não se respeitam. As pessoas falam o que querem, a hora que querem, para qualquer pessoa, de qualquer jeito. As pessoas se vestem. Estamos vivendo o tempo que eu quero é ser feliz, que se dane os outros. Só que a Bíblia não diz e não nos ensina, irmãos, nós não pertencemos a essa geração. Você não pode se deixar envolver por esses processos mundanos. Isso está entrando, esses princípios errados estão entrando dentro da igreja. E nós estamos tendo adolescentes e jovens que não respeitam, que não ouvem mais um conselho adulto. Porque ele acha que sabe tudo. E isso é falta de sabedoria, isso é falta de entendimento. A vontade de Deus precisa ser feita nesta área da sua vida. E não é só porque ele ou ela está dentro de um critério físico, mas se ele não for de Deus, ele pode ser o príncipe das Arábias, não serve para você. Porque você não será feliz. Você terá uma porta do inferno aberta dentro da sua casa. A Bíblia diz que Isaac, quando viu essa moça, a amou.
Foi amor à primeira vista. Isaac orou por Rebeca, casou-se, mas ela era estéril. E ele orou por ela durante 20 anos, diz o capítulo 25. Nós lemos o texto. Mas veja que o texto nos leva a entender que essa família, ela foi ameaçada pela imprudência. A falta de transparência, no capítulo 26, versículo de 7 a 11, eu estou dando o texto para você conferir. Isaac imita os erros do pai e expõe a sua esposa ao perigo. Capítulo 26, versículo 7. A beleza da sua mulher tornou-se um fator de crise no casamento. Existem pessoas que são assim. Não pode ter um cônjuge bonito. O fato de ser bonito o cônjuge, pronto, é uma crise. Existem homens que expõem as suas esposas. Alguns anos atrás eu fui a uma reunião de família. E chegando nessa reunião de família, eu saí do veículo com a minha esposa e nos dirigimos até o apartamento. Mas no caminho encontramos um diácono da igreja. E a esposa dele estava com um shortinho que as pessoas dizem que aquilo é uma bermuda, mas para mim era um shortinho, bem curtinho. E aí eu falei, Isabel, para que isso? Aí a Isabel, conversando depois com essa distinta senhora, ela disse, não, eu ando assim porque ele gosta. Eu não sei, mas existem alguns homens que gostam de expor suas esposas. Para quê? Para mostrar que ela é boa? Que ela é gostosa? Desculpa, mas eu estou usando as expressões mundanas, tá? Para quê? Eu quero que ela seja tudo isso para mim no meu quarto. Eu não preciso mostrar a minha esposa para os outros dizerem assim, olha, fulano casou muito bem, a mulher dele é um mulherão. É para isso? Que cabeça é essa? Isso é cabeça de gente de boteco. Nós não somos de boteco, nós somos da igreja. Nós somos de Jesus, nós não somos do mundo. Os valores do mundo não servem para nós. Nós precisamos mudar a nossa cabeça. E só tem um jeito de mudar a nossa cabeça quando a gente entende os valores de Deus. E para entender os valores de Deus, a gente precisa ler a Bíblia. É por isso que a igreja que nós vivemos hoje é uma igreja deprimida, uma igreja enfraquecida, uma igreja debilitada, porque deixou os princípios de Deus, abandonou a palavra de Deus e passou a ouvir mensagens de púlpito. E aí não tem mais relacionamento com Deus, a relação dele depende da mensagem do pastor. Se o pastor for um cara convertido e buscar ao Senhor, possivelmente ele vai ouvir a voz de Deus. Mas se o pastor não for um indivíduo que busque ao Senhor, ele vai depender da inspiração do pastor. E aí nós temos púlpitos fracos, igrejas fracas, cheias de pecado, pessoas que se contaminam, que se relacionam fora do casamento, que vivem em motéis, que traem seus maridos, traem suas esposas. E é esse o retrato de algumas igrejas. É esse o retrato de parte da nossa igreja. Algum tempo atrás, uma dessas terças-feiras, Deus me mostrou que eu deveria pregar essa mensagem. Esse marido expõe a sua esposa, porque ele tinha medo. O mesmo Isaac que tivera tantas vitórias com Deus, agora fracassa na área moral. Ele que já vencera provas maiores, agora cai diante de uma prova menor. Israel venceu Jericó e caiu diante de Ai. Davi venceu um leão e cai na teia da impureza. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, mas caiu, se deixou derrotar no colo de uma filistia, Dalila da vida. Isaac, para poupar sua vida, afirma que Rebeca é sua irmã. E quando ele faz isso, ele nega o mais estreito dos relacionamentos para salvar sua pele. Ele coloca a sua mulher em risco, ele coloca a sua mulher na vitrine dos desejos. Em vez de amá-la e protegê-la, conforme os votos, Isaac a expõe. Mas a mentira tem pernas curtas. A mentira contada tem pernas curtas. A mentira contada torna-se mentira descoberta. Isaac era marido dentro do quarto e irmão na rua. Como é que é isso? Ele estava vivendo uma mentira, mas a mentira é descoberta. Torna-se mentira reprovada.
Isaac havia feito um grande mal a si e a sua esposa, e ao próprio povo filisteu. Sua mentira era uma loucura consumada uma mentira consumada que abalou os alicerces da confiança daquele casamento. Eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que falo, com as minhas ações, porque as minhas palavras matam, ferem, no mínimo ferem, mas matam. As minhas ações podem destruir a minha casa. Eu preciso meditar nas minhas ações, antes de agir, antes de fazer, para que eu não destrua os alicerces do meu casamento, da minha relação. Não é qualquer coisa que eu falo para minha esposa. Eu preciso pensar antes de falar com ela. Não é qualquer coisa que se fala para o marido, porque eu estou falando com o homem da sua vida. Eu estou falando com a mulher da minha vida, não é com uma mulher qualquer. Eu não devo falar de qualquer maneira com ninguém, mas muito menos com a minha esposa, com o seu marido. O egoísmo tomou conta de Isaac. Isaac pensou só em si. E quando um dos cônjuges pensa só em si, se deixa ou abraça o egoísmo, esse casamento, essa relação começa a fracassar. Ele olhou a sua mulher como um objeto que podia ser usado para a sua proteção. Ele usou ou abusou de Rebeca sem respeitar o seu caráter e a sua dignidade. Sua mentira e seu egoísmo era uma negação do seu amor e do seu romantismo. Ele acaricia a sua mulher no recesso do quarto e nega o seu casamento no púlpito. Você conhece gente assim? Que quer relacionar-se escondido? Você conhece gente assim? Que escondido vale tudo, mas na frente é como se nada tivesse acontecendo. Você topa esse tipo de relacionamento? Onde as pessoas não lhe assumem? Se não lhe assume, é por quê? Porque ele é casado? Deixe-me lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Moças, não se envolva com homens casados. Não importa quem eles sejam. Você não é tangerina de beira de estrada. Bote isso na sua cabeça. Você é morango dos Alpes. Vou falar outra vez. Você não é mexerica de beira de estrada. Você é lavada e remida no sangue de Jesus. Não se relacione, não demole para homem casado. Não demole para mulher casada, rapaz. Não entra nessa. Isso é uma armadilha do diabo para destruir você e envergonhar o evangelho. Acorda antes que seja tarde. Esse homem teve medo. Obrigado, querido. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que amor é esse que é dominado pelo medo? Eu preciso que você confronte o seu amor, o seu relacionamento, a proposta que está lhe fazendo ou que estão lhe fazendo. Por favor, confronte com a Bíblia Sagrada, confronte com os textos que você tem. Você não precisa ter um momento com o pastor Ari para ele dizer o que você tem que fazer. Você já ouviu mensagens, você tem a palavra de Deus aí na sua mente. Confronte esse relacionamento, essa proposta com o que Deus já tem falado, já tem colocado na sua mente. Coloque aí e você vai ver que isso é um engano, é uma armadilha do diabo para você. O amor lança fora todo medo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O medo de Isaac foi desamor à esposa e descrença em Deus. Isaac conseguiu grandes vitórias na vida profissional, tornou-se um homem riquíssimo, mas fracassou no casamento. O pecado é maligníssimo. Isaac aprendeu a mentira com seu pai. Interessante. Você lê o texto de Gênesis, a história de Abraão, e ele caminha pelos mesmos caminhos do seu pai Abraão. Abraão, para fugir da morte, mente dizendo que Sara era sua irmã. Incrível! Parece até que o Isaac estava lá assistindo e viu, e não estava. Parece que é genético.
Não, não é genético. Pecado não é genético, graças a Deus. Pecado é escolha. Mas você pode fazer uma escolha hoje de não querer, de não entrar nessa porta. A falta de confiança e comunicação entre um casal é muito importante. No capítulo 27, versículo 5, a gente começa a notar que o tempo, a rotina, começam a desgastar o lar de Isaac e de Rebeca. O relacionamento desses dois ficou estremecido. Parece que a comunicação morreu entre eles. Parece que não havia mais diálogo entre eles. A partir desse momento da mentira, a coisa foi se esfriando. Aquela harmonia do princípio do casamento, aquilo virou coisa do passado. Esse casal que começou de uma maneira tão bonita, agora chega à velhice sem intimidade, irmãos. Leia sobre a velhice desse casal, do Isaac e da Rebeca, você vai ver que velhice xoxa, que velhice vazia, que relacionamento é esse, que casamento é esse, que no final, na velhice, em vez deles estarem se amando, se protegendo, gostando-se cada vez mais, porque eu conheço pessoas assim, e possivelmente você conhece a pessoa assim, que é apaixonado pela esposa, velhinho, e cuida, e trabalha, e ajuda. Tem intimidade, relacionamento de amizade, não apenas físico, mas é união de alma. Mas parece que na vida desse casal a coisa foi morrendo, foi acabando. E eles chegam à velhice em um estado de decrépito, sem intimidade, sem comunhão, sem diálogo. Agora a Rebeca escuta os comentários do marido de trás da porta. Eles não têm acordo para fazer as coisas. Agora Isaac não partilha com ela os desejos do seu coração. Parece que há um silêncio que impera na casa do Isaac e da Rebeca. Eles têm 2 filhos, mas eles não têm acordo para aconselhar, para criar esses filhos. Parece que eles não confiam um no outro. A falta de sabedoria na criação dos filhos é clara aí no capítulo 25, versículo 28. Depois capítulo 26, versículo de 5 a 8. Eles têm preferência por um filho em detrimento de outro. Eles ficaram 20 anos sem ter filhos e agora os filhos nasceram e são transformados em problemas. Sabe, às vezes eu fico preocupado com certos casais que eu vou visitar e que eu encontro na igreja. E eu falo assim, poxa, eu estou sentindo a sua falta na igreja. Ah, pastor, agora eu não posso ir mais na igreja. Nasceu fulano. Caramba. Quer dizer que agora nasceu uma criança e eu desvio? Sabe, eu louvo a Jesus pelos meus pais. Quando eu me entendi como gente, eu tinha um irmão mais velho, eu era do meio e eu tinha um irmão mais novo. Todos de 5 anos para baixo. E aí, lá em casa não tinha televisão, meu pai entraram num acordo lá e nasceu a minha irmã Esther. E nós já éramos uma escadinha. Irmãos, eu não me lembro em nenhum dia de eu ter faltado escola bíblica dominical, porque nós éramos crianças. Nenhum domingo, irmãos. Chovesse ou fizesse sol. Lá ia os 3 molequinhos na frente com a mãe carregando uma criança e o pai para a igreja, para a escola dominical. Ela levava a gente para tudo, para ensaio de coral. Domingo de tarde, evangelismo, meu pai com megafone pendurado, a gente em cima de um banco distribuindo folheto. Eu não tinha entendimento daquilo, mas eu tenho essas imagens na minha memória, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, que os meus pais não olharam para nós como
como impedimento para servir a Deus. Pelo contrário, eles serviram e nos levaram para que pudéssemos aprender a louvar a Deus juntos. Eles me levavam para a vigília, eles me levavam para a consagração, eles me levavam para a vigília de madrugada, e não era perto de casa não, tinha que pegar um trem. Era escola dominical, era Natal, era dia das mães, era o tempo todo. Bendito seja o nome do Senhor por isto. Mas os pais de hoje só conseguem vir muito mal na igreja no domingo de manhã. E olhe lá, na maioria das vezes, pastor, eu tenho muitos filhos, eu não posso. Depois não reclame. Depois não diga que o mundo capturou seus filhos. Depois não crie raiva de Deus dizendo que Deus não fez nada pela sua família. Mas você devagarzinho foi abandonando Deus. Você devagarzinho foi tirando Deus do processo, da vida, do coração dos seus filhos. Esse casal tem favoritismo. Eles fizeram dos seus filhos tropeço para o casamento. Eles cometem um grave pecado contra os filhos. Eles têm uma preferência por um filho em prejuízo do outro. Jacó aprendeu esse erro com os pais e comete mais tarde o mesmo, amando mais a José do que a seus irmãos. Eles semeiam o ciúme, eles semeiam a competição, eles semeiam o ódio no coração dos filhos. Eles lançaram no coração dos filhos o ciúme. Eles lançam no coração dos filhos a inveja, a disputa, a competição. Em vez de amigos, os filhos cresceram como concorrentes e rivais. Eles se esqueceram de que na família, primeiro vem o cônjuge, depois os filhos. Me perdoe, mulher, não fique zangada comigo, eu não estou zangado com você. Mas essa sociedade está colocando na cabeça de muitas mulheres que ela primeiro tem que amar os filhos e depois o marido. Isso é um erro. Isso é um erro bíblico, um erro crasso. Ame seu esposo e ame os seus filhos. Sabe por que você tem que amar e manter um relacionamento com seu esposo? Porque os seus filhos um dia vão voar. Porque é natural. A Bíblia diz que eles são flechas nas mãos do arqueiro. Eles serão lançados. E você precisa ter um relacionamento com o seu marido, para que quando esse dia chegar, os seus filhos possam ir e fazer suas famílias, que eles possam ser lançados. E aí, meu filho, você vai olhar para aquela mulher e dizer: agora, aleluia, eu vou poder namorar você em paz. Agora, se isso não acontece, e o índice de divórcio em homens e mulheres na faixa etária de 50 a 60 anos aumentou muitíssimo. É o momento em que os filhos estão saindo de casa, e aí o marido olha para a mulher, e a mulher olha para o marido e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Ou seja, só estavam juntos por causa dos filhos. Ame o seu esposo. Invista no seu casamento. Não se preocupe. Não, mas eu tenho que dar todo o amor para o meu filho. Não é verdade. Dê todo o seu amor para o seu marido. Ame o seu marido e depois ame os seus filhos. É essa a orientação bíblica. Agora você tem a opção de não obedecer, de fazer o que o mundo diz. Agora dê uma olhadinha no retrato da sociedade. E dê uma olhadinha no retrato da maioria dos membros dessa igreja. Porque se nós temos aqui alguns com algumas dificuldades, por favor, eu queria que você olhasse para os outros que estão vencendo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Rebeca ensina Jacó a mentir. Esaú passa a nutrir ódio pelo seu irmão, passa a desejar a morte do seu irmão. E Jacó precisa fugir de casa para salvar sua vida. Esaú, para vingar-se dos pais, pune-se a si mesmo casando com mulheres filistias. E o texto bíblico diz que essas mulheres tornaram a vida de seus pais amarga. A amargura de espírito para seus pais, as mulheres de Esaú. É o que diz o texto. A falta de temor de Deus nas decisões.
capítulo 27. A atitude pecaminosa de Isaac. Isaac peca contra Deus e contra seus filhos, ao querer inverter o propósito de Deus. A atitude pecaminosa de Rebeca. Rebeca tenta dar uma mãozinha para Deus, usando o expediente da traição e da mentira. E existem pessoas que entendem o texto errado e que defendem Rebeca, que defendem o Jacó, e diz que não, que o Jacó é um pobre de um filho que só queria obedecer à mãe. Não, irmãos, absolutamente não. Rebeca estava fora dos projetos de Deus. Deus não precisa da minha e nem da sua ajuda. Os planos de Deus não são frustrados por minha ou pela sua intervenção, absolutamente. Desde que Deus vai cumprir os planos dele, Ele vai trabalhar para cumprir a palavra dele. Eu não preciso ajudá-lo, eu é que preciso da ajuda dele, aleluia. Mas Rebeca estava fraca espiritualmente e começou a duvidar do cumprimento da promessa de Deus. E Jacó, Deus não tinha feito promessas a Jacó? Então deixa que Deus vai cumprir, eu não preciso ajudar. Deus fez promessa a seus filhos, às suas filhas. Não atrapalhe, não impeça, deixa Deus trabalhar. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Ou será que a gente só crê em Deus quando falamos para os outros? Quando é na nossa casa a gente não pratica a coisa? Vai para o joelho, vai orar ao Senhor e descansa nele. Se esse processo é de Deus, Ele vai permitir, vai agir. Se não for, Ele vai intervir. Quando eu intervenho, o prejuízo é grande. Quando Deus intervém, não há prejuízo. Pense nisso. Isaac estava prestes a dar a bênção que Deus prometera a Esaú. Então ela tomou os destinos da sua própria mão. Ela não acreditou em Deus, ela duvidou de Deus, ela agiu na frente de Deus, ela fez as coisas do seu modo. Ela não aproveitou o momento para conversar com o marido. Ela decidiu enganar o marido, ela decidiu trair o filho Esaú. E ela instiga Jacó a mentir, a enganar, a trapacear. Irmãos, a mentira vem do maligno, não importa o tamanho dela. Não existe mentira branca. Eu tinha umas vizinhas na minha infância, eu me lembro disso, eu era um molequinho. Aconteceu um rebu lá, parece que o marido flagrou. Eu tenho as coisas na minha cabeça, mas eu devia ter uns 4 anos. E parece que o marido flagrou a esposa num momento lá de desgraça lá com outra pessoa. E aí a mulher desmaiou, fez um escândalo, gritou. Não era bem assim a história, parece que o marido não sabia, mas todo mundo já sabia. E eu estava lá no meio daquela bagunça, não sei fazendo o quê, mas eu me lembro que uma senhora forte chegou assim: não, vamos cuidar dela, tadinha. E eu me lembro dessa frase que ela falou assim: a gente não precisa falar a verdade toda, a gente conta uma mentira branca. E aí eu fiquei com aquilo, nunca mais esqueci daquilo, mentira branca. Você já ouviu falar nesse negócio de mentira branca? Quer dizer que então tem mentira, além de ainda é racista a coisa, né? Não, é racista. É um pensamento racista, porque se é branca é boazinha, se é negra é ruim, e é um pensamento racista, maligno. Não existe mentira branca nem mentira preta. Mentira é do inferno, mentira é do diabo. Não importa se é grande ou se é pequena. A Bíblia Sagrada diz que quem anda com a filha do diabo, uma hora vai lidar com o pai dela. Nós precisamos entender isso e tirar a mentira do nosso relacionamento. Um relacionamento que tem mentira no meio é um relacionamento que está fadado ao fracasso. Esaú, ao ver o seu lar vivendo de aparências, desprezou a Deus. Esaú passou a desprezar as coisas de Deus. Esaú tornou-se um profano. Esaú menosprezou os dons de Deus. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú, ao perceber que os seus pais viviam apenas uma coreografia de espiritualidade. Olha que interessante.
Às vezes nós pensamos que os nossos filhos não estão vendo, mas eles sabem que nós somos artistas dentro de casa, que tudo é uma coreografia, tudo é um jogo de cena, que pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, mas não engana Deus. Nós não podemos viver um relacionamento de coreografia, de encenação, só na frente das pessoas. Esse casamento se tornou uma tragédia. Jacó, por outro lado, aprendeu a ser um enganador dentro de casa. Jacó foi movido pela vontade inflexível de sua mãe, que enganou o próprio pai, o seu marido. Mentiu, forjando sua identidade. Passou-se por Esaú, blasfemou contra Deus e deu um beijo de mentira em seu pai. Ele aprendeu isso com a mãe. E daí para frente, viveu como suplantador, como enganador, como mentiroso. Cuidado, mãe, com aquilo que você fala. Cuidado, mãe e pai, com aquilo que você age. Seu filho está vendo. Não ensine o seu filho a mentir. Não induza, não leve o seu filho por esse caminho, para esse caminho. Não minta nunca. Nem na sua casa, nem na frente dele, nem nas costas, em lugar, não minta. Quando a gente mente, a gente está abrindo a porta para o inimigo entrar na nossa vida. E aí vem, irmãos, a colheita. Uma família que colhe os tristes resultados da sua imprudência. Isaac e Rebeca não aprenderam com os erros e foram deixando a família fracassar pouco a pouco. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nada conserta-se sozinho. Nada arruma sozinho, irmãos. Relacionamento estragado, problemático, não é o tempo. Vamos deixar que o tempo cura tudo. Isto não é verdade. O tempo ajuda na cura quando Deus coloca a sua mão no processo. Agora, se Deus não colocar a sua mão, se você não trabalhar, não vai arrumar, irmãos. Eu não conheço nenhum relacionamento que encontrou conserto sozinho. Não conheço. Você conhece algum? Que foi deixando, um para lá, outro para cá, foi deixando, e no final os dois terminaram apaixonados. Eu não conheço nenhuma história assim. Experimente fechar um quarto, arrume o quarto, feche o quarto e vá lá 20 dias depois e veja se ele está igual. Talvez a coxa esteja no mesmo lugar. Talvez o guarda-roupa esteja fechado, mas se você notar, você vai ver que tem poeira por todo lado. Tem teia de aranha. Se você deixou uma fresta na janela, entrou inseto. E o inseto já ficou lá dentro. E já criou um casulo. E daqui a pouquinho... Eu me lembro, irmãos, que eu fui numa casa passar um final de semana no período de férias. E aquela casa estava fechada há uns 30 dias. E aí eu estava com a chave na mão, todo feliz e alegre com a minha família. E quando eu meti a chave na porta aqui, entrei, acendi as luzes, eu falei assim, oh, maravilha. Tinha uns 500 metros da praia, uma maravilha de Deus. Quando eu entrei na cozinha, que eu abri a porta da área, irmão, eu vi um casulo de vespa. As vespas me olharam, eu olhei para elas, não deu tempo de eu fechar a porta. Elas vieram com tudo para cima de mim, eu fechei a porta, mas umas 3 ou 4 passaram pela fresta. E me morderam aqui, me morderam aqui, me morderam aqui, me morderam aqui. E eu falei, corre, porque a casa está infestada. Na mesma hora, minha esposa me deu um antialérgico, porque eu sou alérgico a picada de qualquer coisa, até formiga. E já começa a inchar e criar um negócio. Aí eu tomei o antialérgico. E eu falei, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não tinha dinheiro para hotel. A gente vinha para casa. Alguém tinha dado uma casa para a gente. Agora como é que eu faço? Vou para o hotel? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Aí fiquei lá. Aí eu tive a infeliz ideia de entrar lá com fogo e queimar. Botar uma fumaça lá, porque diz que fumaça espanta esses bichos, né? Aí eu
fiz um embrulho lá com um monte de coisa, botei fogo, quando deu aquele fumaceiro, eu abri a porta, joguei lá. Passou uns 15 minutos, as bichas estavam meio tontas no meio da fumaça. Aí eu entrei lá, tirei a porqueira do casulo e levei para fora e botei fogo. Mas eu fiquei todo picado. E eu não lembro se a Isabel também ganhou umas picadas. Fomos dormir umas 2 horas da manhã, lutando contra a vespa. Nada fica intacto só porque você fechou a porta, só porque você não quer falar no assunto. Chama a parte interessada e conversa. Não deixe o inimigo trabalhar nesse processo. Chama a parte interessada. Chama o seu marido, chama o seu cônjuge, chama o seu irmão, chama a sua mãe. A parte interessada, vamos acertar os nossos passos. E se você tiver que pedir perdão, peça perdão. E ande, continue caminhando. Deus vai curar. Porque quando eu peço perdão, irmãos, eu libero algo aqui do meu coração para a bênção de Deus chegar. Quando eu assumo culpas, quando eu mostro para Deus vontade de acertar, a mão do Senhor vem na minha direção para ajudar. Agora, quando eu acho que o tempo vai cuidar das coisas, o tempo não cuida de nada sozinho. Todo casal precisa aprender a reconhecer as falhas e se corrigir. O fracasso só é fracasso quando não aprendemos com ele. O fracasso não pode ser o nosso coveiro. O fracasso precisa ser o nosso pedagogo. Olhe para a perda, olhe para o fracasso, aprenda no fracasso. Isaac e Rebeca não faziam correção da rota. Eles não discutiam os problemas e nem se perdoavam. Eles iam deixando as coisas acontecer. Irmãos, quando eu casei com a Isabel, eu fiz um acordo com ela. E todo mundo aqui fez um acordo. Você fez um acordo com a Soninha? Você fez um acordo com a Jô? Você também fez, Moisés? Você também fez, não fez, Agostinho, um acordo? Só que no processo, às vezes o acordo vai desfazendo. É ou não é? Você vai, às vezes, perdendo a rota. E aí você tem que estar percebendo que esse acordo já não é o mesmo. Que já entrou outras coisas no meio. Que esse acordo ficou um acordo esquisito. E aí o que você faz? Ah, não, pode deixar que isso vai consertar sozinho. Ele vai achar o caminho de volta. Não acha não, irmão. Não acha não. Tem que chamar o cônjuge e falar assim, vamos acertar de novo. Vamos colocar o nosso carro na reta de novo, na rota outra vez. Vamos entrar num acordo. A Bíblia Sagrada diz que não andam dois juntos se não houver acordo. Não está havendo acordo, não significa que você tem que separar. Senta e refaça o acordo. Senta e coloque o carro na rota de novo. Coloque o bonde no trilho em nome de Jesus. É muito mais fácil você colocar o carro no trilho, na rota, fazer o reacordo, do que fazer acordo novo com outra pessoa. É muito mais fácil você entrar em acordo com quem já lhe conhece. Por isso que a Bíblia é contrária a divórcio. Por isso que Deus odeia o divórcio. Eu estou repetindo texto bíblico, isso não é coisa minha não. Por isso que a Bíblia Sagrada nos exorta a trabalhar pelo nosso cônjuge, pelo nosso casamento, de maneira que não haja divórcio. Em nome de Jesus, não sirva de instrumento do diabo para separar ninguém. Você é uma moça de Deus, você é um moço de Deus. Você não pode servir de instrumento de Satanás para estragar, para descarrilhar, para destruir o casamento de alguém. Se essa pessoa quer destruir-se, que se destrua sozinho, mas que você esteja fora disso, porque você é de Deus. E gente de Deus é gente que chega para ajudar, é gente que chega para cooperar, é gente que chega para levar, para conduzir, não para interferir, para atrapalhar, para destruir. Porque esta não é obra nossa, isso é obra do ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. Aleluia. Nós somos daquele que veio para trazer vida. Nós somos da parte daquele que veio para trazer saúde, trazer alegria. Aleluia.
Eles não discutiam os problemas, não se perdoavam, eles iam deixando as coisas acontecer. O meu filho viajou para fazer um curso fora, e eu possivelmente, se Deus ajudar, agora em abril, vou dar um pulo lá para vê-lo. E uma das coisas que eu quero ver lá no Canadá, se lá eu encontrar, são umas árvores chamadas sequoias. Elas são originárias da Califórnia. Eu não vou para lá, mas de repente eu posso encontrar em um parque daquele lá do Canadá uma sequoia. São árvores imensas, são grossas, irmãos. Talvez sua circunferência envolva parte de todo esse auditório aqui. Aqui eu tenho conhecimento, tinha 17 metros de circunferência. E muito alta. Agora, uma coisa interessante. Essas árvores, elas estão com dias contados. Porque apesar de serem tão altas e tão grossas, elas têm raízes superficiais. Interessante, eu não sabia disso, fui ler a respeito. E elas caem sozinhas. Porque elas vão ficando grandes, vão crescendo. Mas como elas não têm raízes profundas para suportar, para equilibrar esse enorme desse tronco, essa altura toda, um vento mais forte. E olha que essas árvores são muito poderosas. Elas têm uma camada de casca que é grossa, tão grossa que inseto algum consegue chegar no miolo. Elas passam por incêndios, os incêndios não conseguem destruí-las por causa dessa camada grossa, essa casca que ela tem. Mas com tudo isso, são frágeis porque têm raízes superficiais, não têm raízes profundas. Irmãos, nós não podemos ser como sequoias, árvores que chegam a 15, a 20 metros de altura, 17 de diâmetro, não, 100 metros de altura. Você imagina uma árvore com 100 metros de altura, irmão? 100 metros de altura, 17 de diâmetro, as cascas de 15 a 20 centímetros de grossura, mas tem raízes rasas. E por causa disso, por causa desta principal razão, elas caem, estão fadadas a serem exterminadas. Queridos, em nome de Jesus, eu vou terminar. O meu horário já disse que eu tenho que terminar. Você precisa aprofundar suas raízes em Deus. Você não pode ser um crente de terça-feira. Você não pode ser uma pessoa que se relaciona a Deus um dia por semana na igreja. Eu não estou dizendo com isso que você tem que estar aqui todos os dias, todas as reuniões. Não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que você precisa ser crente fora da igreja. Você precisa ser de Deus fora do culto. Você precisa adorar a Deus fora da reunião. Esse momento aqui é especial. Nos encontramos para celebrar Jesus e o fazemos de maneira coletiva. Mas espera aí, lá na minha casa, eu preciso ter um momento com Deus. É lá que eu vou conhecer o Senhor. É lá que a minha fé vai ser agrandada. É lá que Deus vai falar comigo em particular. Eu aprendi que quando pessoas têm coisas importantes para me falar, eles me chamam à parte. Ninguém diz coisas importantes para você no meio de todo mundo. Não é assim? Geralmente te chamam à parte. Sabe, irmãos, Jesus diz assim, quando fala de oração: entra para o teu quarto, feche a porta, fale com teu Deus em secreto, e Ele te verá, aleluia. E Ele vai falar com você, porque o que Ele tem para falar com você é só com você. Não é para o teu irmão que está aí do seu lado, não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não é para o seu filho. É com você, é com Ele. Deus quer construir um relacionamento maravilhoso com você, moço, com você, moça, com você, irmã, com você, meu irmão. Independente de você ser casado, porque relacionamento com Deus é pessoal, é individual. E é bom que seja assim, porque se um dia eu tropeçar nas minhas pernas e cair,
Oxalá minha esposa esteja firme com Deus para me levantar, porque a Bíblia diz que quando dois andam juntos e um cair, o outro está perto para levantá-lo. Aleluia! Por isso, você precisa ser a coluna da sua casa. Você precisa ser a porta de Deus na sua casa, a boca de Deus na sua casa. Você precisa ser sacerdote dentro do seu lar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Conclusão. Fechando. Por causa de todo esse comportamento, toda a família sofreu as consequências da imprudência desse casal. Começou tão bem, mas não soube resolver os assuntos familiares com sabedoria. Irmãos, depois que o Jacó saiu de casa fugido de seu irmão, olha que tragédia. Nunca mais Jacó pôde voltar para ver sua mãe. Quando ele volta para a terra, a sua mãe já está morta. Ele não pôde ver, ou melhor, até viu a morte do pai, mas nunca mais viu a mãe. Esaú se tornou um instrumento de tristeza, de tribulação dentro da casa da Rebeca. Rebeca morre só, longe dos filhos, abandonada. Começou tão bem. Que casal abençoado. Você vê o início, é um romance lindo, já deu filme. Isaac ficou só, envergonhado, sem sorriso. Um grande homem, um grande empresário, um homem rico, mas um marido descuidado e um pai parcial. Rebeca perdeu seu filho predileto, perdeu o respeito de Esaú, traiu seu marido, não levou Deus a sério. Jacó perdeu a casa, perdeu a mãe protetora, perdeu o amor do irmão, a consciência tranquila. Esaú puniu-se a si mesmo para vingar-se dos pais. Esperou o pai morrer para vingar-se do irmão. Eu vou fazer a pergunta de novo: como está a sua família? Como está o seu relacionamento conjugal? Há transparência? Há amor comprometido? Há fidelidade? Há brigas e mágoas dentro do seu lar? Como seus filhos se relacionam? Eles são amigos? Vocês os tratam de forma justa e imparcial? Como está a comunicação dentro da sua casa? Como está a reverência pelas coisas de Deus? Os nossos lares estão precisando urgente de um avivamento espiritual. Consagre hoje o seu lar ao Senhor. Consagre os seus filhos ao Senhor. Coloque o seu casamento no altar. 20 anos depois, Deus restaurou a amizade de Jacó e Esaú. Mas Rebeca não viu. E o pai já não estava mais. O pai muito velho para alegrar-se. Peça a Deus que faça você ver o milagre na sua família. Peça a Deus. Baixe a sua cabeça. Eu quero terminar orando por famílias. Minha casa será casa de bênção. Coloca essa letra para mim, filha. A gente vai cantar agorinha. Enquanto nós estamos tendo a letra, eu queria convidar você que precisa de ajuda. Não fique com vergonha, não tenha medo. Seja sincero com você e com Deus. Deus, eu preciso de socorro na minha casa, no meu relacionamento, a minha família. Eu quero convidar você que precisa da ajuda de Deus com a sua família para vir aqui para frente. Eu já estou aqui porque eu preciso. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu.
nela estarão reunidos adoradores, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Vamos orar. Eu queria convidar você para rasgar o seu coração na presença do Senhor. Nós temos problemas nas nossas casas. Eu tenho dificuldades. Eu não deixei de ser pai. Maternidade é eterna, irmãos. Não importa quantos anos meu filho tem, eu continuo sendo pai. E eu sofro e eu me preocupo com os meus filhos. E eu quero que Deus os abençoe. Eu preciso que Deus guarde meu coração. Porque o meu projeto é morrer apaixonado pela minha esposa. Mas eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso estar atento. Porque isso não acontece automaticamente, irmãos. Felicidade é construída. Relacionamento bom é construído dia após dia, com atitudes, não só com palavras, mas principalmente com atitudes de respeito, de amor, de carinho, de afeição. Nós precisamos orar para que a mentira não entre entre nós e o nosso cônjuge. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha sarar as doenças nos nossos relacionamentos, as nossas mazelas, às vezes nós viemos de famílias que nos formaram, irmãos, que nos colocaram defeitos, que criaram em nós processos, e nós queremos levar isso para dentro da nossa casa, e não entendemos às vezes que o que nós estamos fazendo é errado. Peça a Deus. Mulher, você não transforma homem nenhum. Mulher, você não tem poder para mudar homem nenhum. Existem umas mulheres que acham que não, comigo vai ser diferente, eu vou transformá-lo. Eu não conheço nenhuma mulher que conseguiu transformar homem. Quem transforma homem é Jesus. Não acredite que você tenha poder para fazer isso, porque mentira, você está se enganando. Você não tem esse poder. Por isso, se você descobriu que algo está mal, que algo é inegociável nessa relação, ore a Deus e saia dela se puder, porque você não vai poder mudar essa relação. Só quem muda um homem, só quem muda uma mulher, é o poder do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu estou perto de Deus. Se eu sair de perto de Deus, eu viro um monstro de iniquidade. O que faz de mim, o que faz de você alguém especial para o cônjuge é a presença do Senhor Jesus, é a presença do Espírito Santo. Por isso, Deus, por isso, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós precisamos ser cheios de Ti, nós precisamos estar contigo, para que possamos ser bons maridos, boas esposas, para que possamos ser bons filhos, bons pais,
para que o teu nome possa ser glorificado, para que o teu nome possa ser famoso através das nossas vidas, para que as pessoas possam ficar curiosas e saber o que é que está acontecendo na casa de fulano. É Deus que chegou lá, foi Jesus que entrou lá, aleluia. Senhor, nós te convidamos, entra na nossa vida, entra no nosso coração, vem com o teu sangue e perdoa os nossos pecados, provoca no nosso coração a vontade de perdoar, a vontade de dar uma nova chance para a esposa, para o marido, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe. Senhor, vem com a tua mão sobre as famílias da Maranata de Caxias. Senhor, eu repreendo esse poder diabólico do inferno que está provocando separações, divórcio. Eu repreendo em nome de Jesus, Senhor. Manda uma chuva de amor, manda uma chuva de perdão, manda, Senhor. Toca nos nossos corações, para que possamos nos voltar para as nossas famílias e honrá-las, honrar a Ti e honrar o marido, honrar a esposa, honrar os filhos com amor, com respeito, com fidelidade. Senhor, capacita-nos, nós que somos pais, para que possamos orientar os nossos filhos. Senhor, nos dá sabedoria para orientar os nossos filhos e filhas, para que eles não cometam os mesmos erros que cometemos, Senhor, mas que possamos orientá-los, levá-los para perto de Ti. Senhor, é isso que eu peço esta noite, para a minha família e para a família dos meus irmãos. Eu rogo esta bênção sobre todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.